21 de dezembro, sábado. Muito obrigado por estar acompanhando esse trabalho que eu faço aqui no YouTube ou pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Eu olhei todos os papéis da carteira teórica do índice Bovespa, selecionei alguns aqui para a gente olhar. Nós vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa, depois nós vamos ver a Vale 3, a Petri 4, que são papéis aí bastante pedidos para a gente estudar. Vou destacar o gráfico da B3, me chamou a atenção esse gráfico na carteira teórica do índice, né? Vamos olhar também KLBN11, Klabin, as units, depois o gráfico da Petroleira Brava, e houve um pedido para que nós estudássemos os gráficos dos papéis das ações de empresas do setor de construção, e o gráfico que eu destaco é o da MRV-MRV3. Nós estamos fazendo esse estudo, esse vídeo, por favor, não entendam como recomendação, é tão somente um estudo que eu faço para mim e compartilho com vocês, com base no fechamento do pregão na sexta, 20, tá? Lembrando que na segunda-feira tem pregão, mas na quarta não tem, dia 24, na terça não tem, que é 24, na véspera do Natal, na quarta, 25, feriado, na quinta e sexta a gente espera aí menos liquidez na bolsa de valores, tá? Então, menos liquidez global, menos liquidez também no Brasil, certo? Mas vamos olhar aqui mesmo assim os gráficos para ver como é que alguns papéis se movimentaram aí na semana. Bom, o índice Bovespa, pessoal, esse aqui é o gráfico diário. O índice Bovespa agora, ao que tudo parece, está tentando fazer um repique, tá? Até onde? Até as médias. Então, o índice Bovespa, na minha opinião, ele tende a encontrar uma resistência nas médias, seja a média de 21 períodos e a média de 9 períodos. Então, vamos a esses pontos, tá? Vamos aqui, primeiramente, limpar esse gráfico. Olha, nós temos como primeira resistência ao preço é aqui na região dos 124.532 pontos, na média de 9 períodos. Se subir mais um pouquinho, o índice encontra uma resistência importante em 125.966 pontos. Tá? Suporte imediato, na minha opinião, 120.400, né? 120.430 por ali, né? 400 nesse fundo aqui do dia 18, 120.457. Se cair um pouquinho mais forte, tá? Pode buscar o que? Pode buscar a região lá dos 118.728, tá? Mas no momento, o gráfico que podemos extrair de informação no gráfico é uma tendência aqui de repicar, ou seja, após uma queda acentuada, ele tende a ter uma alta, né? E essa alta encontra resistência já nas médias, certo? O gráfico do índice Bovespa fica bom para reverter essa tendência de baixa quando armar um pivô e não há sinal à vista disso ainda, um pivô de alta, tá? Nós temos uma clara tendência de baixa iniciada lá no final de agosto, porque os fundos são cada vez mais fundos, tá? As médias, tanto a de 9 quanto a de 21, apontam para baixo, certo? Agora, o que chama a atenção aí na sexta-feira foi essa alta, né, que não foi uma alta assim tão significativa, 0,7%, né, 0,74%, com volume um pouco maior, isso chama a atenção, certo? Então, na minha opinião, temos as condições aí para um repique, tá? Tem muita gente que gosta de operar repique, tá? Eu particularmente não gosto, porque o repique seria uma operação contra a tendência, ou seja, contra a tendência de baixa. Isso é arriscado, é assumir muito risco, mas eu sei que muitos de vocês aí gostam de operar repique. Para quem gosta de operar repique, pula para o gráfico, tempo gráfico anterior, né? No caso o gráfico de 60 minutos, tá? E tenta encontrar algum pivô. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos do Ibovespa. Tenta encontrar algum pivô de alta, tá? Aqui no gráfico de 60, ó, a primeira barreira que o Ibovespa tem que vencer é 122.221,
tá? Vejam que ele sobe, lateraliza, tá? Então esse tempo gráfico tem que romper essa barreira com volume mais alto, certo? Mas isso, como eu avisei, como eu falei, né? É uma operação aí que exige muita cautela, porque você está operando contra a tendência, quem gosta de operar repique, tá? Ou seja, nesse caso operar na ponta compradora com uma tendência principal aí de baixa. No gráfico semanal do Ibovespa, o que nós observamos, gente? Olha, no gráfico semanal do Ibovespa, a gente vê que o índice ele deixa aqui o que muita gente considera um martelo, né? Esse formato desse candle. Eu gostaria que fosse um martelo verde, igual a esse, ali de junho, né? Metade de junho, que levou a uma valorização do índice. É vermelho, tá? E o que eu gostaria de ver agora é o índice tentando buscar pontos de resistência aqui no semanal, tá? Vejam que o índice está afastado das médias, né, nesse tempo gráfico também, então ele pode fazer aqui um repique. Bom, vamos lá. Quais são os níveis de resistência? Na minha opinião, primeira resistência na média de 9, 126,787. Lembrando que nós estamos olhando o gráfico semanal do Ibovespa. Se subir com um pouco mais de força, 129,936 é a outra resistência, tá? Suporte aqui no fundo ali em 120.457, esse fundo aqui, né? Se cair com um pouco mais de força ali 111, 118,687 por ali, certo? Para reverter essa tendência de baixo, o ideal seria termos aqui um pivô de alta, né? Aquele N para cima que não há sinal à vista ainda, tá? Bom, vamos então olhar agora o gráfico da Vale. Vale 3 aqui na tela, gráfico semanal. A Vale teve mais uma semana de baixa, queda de 1,5%, é a terceira semana de queda, médias apontam para baixo no gráfico semanal, vejam que a Vale cai com volume crescente. Isso significa o quê? Força vendedora dominante, tá? Vendidos dominante aí no papel. E olha o que a Vale, se a gente der um zoom aqui nesse gráfico, né, a gente observa que a Vale encontrou um suporte naquele fundo ali, ó, olha aqui, ó, a Vale encontrou suporte num fundo de agosto de 2023, tá? Parou estrategicamente ali em 54,62, que foi o fundo lá de agosto de 2023. Se nós olharmos um pouquinho para trás aqui, ó, agosto de 2022 também tem um fundo mais ou menos nessa região, tá? Setembro, julho de 2022 também tem, tá? Então essa é uma região de suporte relevante para a Vale. Buscou esse suporte, aqui é o momento de fazer de tentar voltar a subir. Até porque está afastado das médias, né? Então tem muito trader aí de curto prazo, enfim, investidor de longo prazo também que gosta de comprar nesses níveis de preço, pode se aproveitar dessa situação e isso pode fazer com que o índice, com que a Vale venha fazer uma alta aqui de curto prazo, um repique, né? Tá? Não seria uma inversão da tendência ainda, mas um repique, né? Então esse repique, se houver, primeira resistência, na minha opinião, ali em 56 com 62, tá? Precisamente 56 com 54, tá, pessoal? 56 com 54, esse nível aqui, ó. E se subir mais um pouquinho, na média de 9, 57 com 99, é resistência. Toca lá e tende a cair. A outra, 58 com 38. Tá? Pode fazer um repique até lá. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que é uma probabilidade, tá? Bom, no diário, o que a gente observa? A Vale deixou na sexta um candle de alta, 1,5%, né? O volume foi um volume interessante para uma sexta-feira, um volume importante. E aqui ela sinaliza que pode dar início a um repique nesse tempo gráfico diário,
tá? Vamos lá, na minha opinião são pontos de resistência imediata, 5,5 com 18, depois 5,5 com 8,4, depois na média de 9 períodos, 5,6 com 15 também é resistência, e caso continue subindo mais um pouco, 5,7 com 0,2 também é resistência. O que nós gostaríamos de ver é a Vale não só repicando, mas fazendo, né, o repique, tá? Subindo, encontrando resistência, acumulando ou caindo e depois voltando a subir, armando um pivô de alta. Isso é o que nós gostaríamos de ver a Vale fazendo e com volume crescente, tá? Isso não há sinal à vista desse movimento ainda. Muito bem. A Vale encontra aqui os pontos de suporte, né? O fundo de sexta-feira, na minha opinião, é um suporte imediato, ali na faixa dos 53,33, tá? Se fizer uma correção um pouquinho mais forte, né? De repente, o outro suporte, na minha opinião, está lá em 53,61 por ali, né? 53 com, vamos ver aqui de novo. 53 com 33, um suporte imediato. E o outro, gente, caso venha cair com um pouquinho mais de força, 5,2, né? Esse fundo aqui, ó, tá? Lá de 2022, de agosto, né? Ali na faixa dos 5,2 com 7,3, tá? Pode buscar esse suporte, esse fundo, caso continue caindo. Mas o que sinaliza aqui, no curto prazo, é um repique, certo? Vamos ver a Petri 4. Petri 4 era um gráfico bonito, que agora ficou feio. Cruzou para baixo das médias, tá? Parou num ponto de suporte aqui bem relevante, né? Ó. Olha aqui, ó. Tá? Ou seja, foi um topo. Observem que teve um topo, ela parou num topo rompido. Aqui teve outro topo rompido, então quando caiu, parou sobre topos rompidos, parou em ponto de suporte. Tá? Aqui é o momento para a Petri 4 fazer um repique. Se esse repique ocorrer, resistência imediata na média de 21 períodos. Vamos ver qual é esse ponto. Ou a média de 21 períodos, que está em 37,83. Ali uma resistência. Tá? O ideal é que a Petri 4 rompa essa resistência e fique acima da média. A mínima de sexta-feira, 36,85, é um suporte. Né? Se cair mais um pouco, na minha opinião, pode buscar aqui 36,45. Tá? Depois, mais lá embaixo, se continuar caindo, 36,27. Também é um ponto provável de suporte, R$ 36 por ali, certo? No semanal, o que a gente observa na Petri 4? Aqui temos uma acumulação, tá? Lembrando que a Petri 4 no semanal tenta romper uma resistência muito importante, que é esse que eu desenhei esse retângulo aqui, ó. Tem um toque, dois toques, tem vários toques nesse retângulo, ou seja, naquela faixa de 38, né? Eu diria que a resistência a ser rompida, a resistência principal, é 39,20. É precisamente aquele topinho aqui, ó, tá? Nesse tempo gráfico está acumulando depois de 3 semanas de alta, né? 3 semanas de alta está acumulando, com dificuldade de romper uma resistência, o que é normal, né, gente? Resistência é região de briga entre comprados e vendidos. Tá? Vamos continuar acompanhando para ver quem é que vence essa briga aí. Bom, quero ver com vocês aqui um outro gráfico também, que é o que me chamou a atenção, que é o da B3. B3 SA3. B3 SA3. No semanal, não tem muita novidade aqui, tá? Apenas que tem uma resistência em 10,62 e depois na média de 21
10,96, certo? Ou seja, está tentando repicar e buscar a média. Nesse tempo gráfico, claramente uma tendência de baixa. Mas o gráfico diário é o que me chama a atenção. Por quê? Porque olha aqui, o papel subiu lá de 29 de novembro, né? Subiu por vários pregões seguidos. Aí B3 precisava fazer o quê? Um teste de fundo, uma onda 2 para baixo. Veio aqui a onda 2 para baixo e trouxe o preço para a média de 21. Tocou na média de 21. Observem aqui, ó. Tocou na média, né? E voltou a subir. Tá? Então isso aqui, não digo que sinalize nem sugere, por enquanto não há isso ainda, né? Mas o que a, a B3 pode vir a fazer, e é isso que a gente tem que ficar de olho, é subir numa onda 3 para cima aqui. Por enquanto não há sinal à vista dessa onda 3 ainda. Para ela ocorrer, ela vai ter que romper, essa onda 3 vai ter que romper essa máxima. Eu considero inclusive a sombrinha, a sombra lá em cima, né? Ou seja, vai ter que romper 10,62 e com o volume aqui embaixo crescendo. Então, rompendo 10,62 e o volume crescendo, o papel poderá fazer uma onda 3 para cima, tá? E com alvos, quem sabe, ali na faixa dos 11, 11,2 por ali, né? Certo? Então, eu ficaria de olho nesse papel. Claro que a semana que vem a gente vai ter aí uma, uma redução da liquidez, né? Tem que ficar atento a isso também, né? Porque a gente tem que acompanhar sempre o volume, porque não adianta romper aqui em cima, romper 11,62 com volume baixo. Tá? E a gente estima aí para os próximos pregões um volume baixo devido a uma semana aí de feriado, né? Tá? Feriado, fim de ano, feriado na outra semana de ano novo. Então muita gente fica fora da bolsa, tá? Tem que romper com aumento de volume, tá? Fica aí para vocês avaliarem esse papel. O outro que eu quero ver também aqui é Brave 3, petroleira, né, que a gente tem acompanhado. A Brave 3 recuou até a média de 21, está se segurando no suporte da média. Na semana aí que passou, na semana aí que está encerrando, a Brava chegou a operar abaixo da média. Esse aqui é o gráfico diário da Brave 3, né? E na sexta-feira subiu 2% com volume crescente, isso é positivo. Mas na minha opinião esse papel só fica interessante se e somente se romper. Primeira barreira aqui, segunda barreira aqui. Quais são os pontos? O papel vai ter que romper 22,16 e 22,85. Principalmente 22,85. Aí vai ficar um papel interessante, né? Principalmente se romper esses níveis com volume alto ou crescente, tá? Quem sabe busca aí a faixa dos 28, né, que é aquele topo lá de agosto. Ok? Então fica aí para avaliar, para vocês avaliarem também, né? O outro papel aqui que nós vamos ver é a Klabin, KLBN11, as units, KLBN11, a Klabin numa acumulação no gráfico diário. Olha aqui, ó, acumulando. Essa acumulação é importante, por quê? Porque a média de 21 períodos, vejam que a média, essa linha roxa mais forte, essa linha azul mais forte, né, ela está se aproximando do preço. Tá? E na sexta-feira chamou a atenção um volume bem alto, né? Alta aí de 0,4%, 0,47%. Na minha opinião, esse papel fica bom graficamente caso venha romper a máxima em R$ 24,06, aqui onde eu destaquei para vocês, tá? Quanto mais tempo ficar andando de lado aqui, melhor. A Klabin, as units, tá? Se a gente olhar o gráfico semanal da Klabin, a gente observa que nesse tempo gráfico ainda está longe das médias. O ideal seria que o papel ficasse andando de lado aqui por mais pregões, mais semanas, né? Ou recuasse um pouquinho, tá? Fizesse uma realização aí ou no tempo andando de lado ou caindo mesmo até pontos aqui de suporte, 21,93 por ali, né? Enfim, nesse caso a Klabin, as units, né? O ideal é que se aproximem mais das médias, tá? Aqui não vejo ainda uma condição de entrada manejando o risco, claro.
quem quer entrar, compra, mas comprar agora estaria numa situação de difícil manejo do risco, porque está longe das médias, tá? Então, para quem utiliza stop, onde ficaria o stop? Ficaria nas médias, ou então coloca um preço teórico ali para baixo, né? Mas o fato é que caso o papel faça uma realização por qualquer motivo mais forte, tipo o dólar, né? Se o dólar continuar caindo, certamente impacta, porque um dos motivos que levou esse papel a subir, assim como a Suzano, enfim, outras exportadoras, foi o preço alto do dólar, né? Se o dólar recuar um pouco, ou muito, enfim, pode impactar as units. Então, o ideal é que o papel é que a compra seja perto das médias. Nesse tempo gráfico ainda está longe, tá? Lá no semanal, lá no diário, ela já começou essa lateralização, isso é importante. Mas falta o semanal, né? E nós vamos terminar aqui o nosso estudo com MRV. Foi feita uma solicitação para que a gente estudasse o gráfico das construtoras, né? Deixa eu limpar esse gráfico aqui. E das construtoras, o que me chama a atenção é o da MRV. A MRV conseguiu fechar acima da média de 21 períodos. Isso não acontecia já fazia um bom tempo, né? Eu acho que desde o que? Desde outubro, né? Vejam que o papel toca na média de 21 e cai. Agora o papel rompeu a média de 21. Isso é significativo, tá? Isso não acontecia já há vários meses, tá? Então, gente, esse papel passa a ter como suporte a média de 21, ou seja, R$ 5,43. Na minha opinião, fica bonito se e somente se romper 5,71 e com volume crescendo. O volume está praticamente estável, baixinho, né? Lembrando que o juro alto impacta papéis do setor de construção, mas a MRV tem uma exposição através da subsidiária Resia ao mercado americano. E a Resia tem passado por algumas mudanças, algumas alterações em sua estrutura e o mercado gosta disso, tá? Então tem impactado positivamente, mesmo com o aumento dos juros aqui no Brasil, impactando negativamente essas empresas, certo? Se a gente der uma olhada, por exemplo, na tenda TEND3, né? cruzou para baixo das médias, né? Aqui no semanal, abaixo das médias, está tentando fazer um repique, média ali é resistência. Se a gente vê a Cirela, Cire 3, que opera num segmento um pouquinho, quer dizer, bem diferente do da MRV, né? A Cirela é uma construtora voltada para o alto padrão, também fazendo um repique até a média, né? A média é resistência, 18,78, tem a direcional, DIR 3, que subiu aí na sexta-feira, porque na quinta ela divulgou um dividendo de mais de R$ 1 por ação. O mercado gosta, né? Gostou. Então subiu forte, 4,11%, né? Com volume também alto. É um repique. Do ponto de vista gráfico, está fazendo um repique depois de cair com força. O papel encontra resistência direcional aqui em 27 com 28,39 e 29,11, tá? Então é um setor, gente, que sofre com o impacto dos juros altos, mas tem algumas empresas que conseguem aí desviar dessas quedas e a MRV é uma delas, com essa questão da Resia, né? E eu ficaria de olho nesse gráfico aí nos próximos pregões, tá? Aliás, a MRV anunciou que a Resia vendeu um terreno no Texas, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso, então não tenho muitos papéis aqui para destacar, um grande número de papéis aí da carteira teórica do índice fazendo um repique, e o ideal, na minha opinião, não é operar repique, é operar com mais consistência, um pivô de alta com volume crescente, tá? Então nós vamos ver como é que fica aí nos próximos pregões, a gente estima volume baixo, né? Nos próximos pregões devido aos feriados. E eu desejo a todos vocês um ótimo Natal. No próximo final de semana eu vou fazer o vídeo, mesmo com volume baixo aí do mercado, né? Vou continuar fazendo o nosso vídeo, vou olhar com calma alguns papéis, tá? Os da carteira teórica, e vou compartilhar aqui com vocês aqueles que eu achar interessante ou com o gráfico aí promissor, certo? Então, uma excelente semana a todos. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.